Pronto. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, né, para darmos início às nossas revisões para a C1, né? Eu tinha comentado já com vocês, que durante esta semana nós faríamos revisões gramaticais, como revisões para o paradidático, né? Então, vamos selecionar que parte do nosso conteúdo para revisar hoje. Adjunto adnominal, que nós já falamos na semana anterior, fizemos exercícios e vamos continuar. Vou corrigir a tarefa de casa que eu passei sobre adjunto adnominal, né, que faltou a correção. Essa correção funciona como uma revisão do conteúdo, porque eu vou sim retomar o assunto, eu vou retomar exemplos, tirar dúvidas, tá? Sanar possíveis dificuldades que vocês possam ter tido nas questões, certo? Espero que seja bem produtivo o dia de hoje, que vai abordar prioritariamente os adjuntos adnominais, certo? Vamos lá, peguem aí o caderno de vocês, no qual vocês já realizaram a atividade, né, que foi de casa, e o PL para acompanhar as questões, certo? Vamos lá, a partir da 294, né? Nós já fizemos algumas questões. Vamos corrigir aquelas que nós não fizemos ainda. Confiram comigo. A página 296, nós já corrigimos questões 1 e 2. Aí ficou faltando questões 3 e 4 da 297. E as 6 questões da página 298. Não é isso? Tem também 299 e 300. A gente vai equilibrar, selecionar, certo? Para encaixar todas nessa revisão, nessa correção, certo? Mas é isso mesmo, né? Nós paramos na 296 e vamos retomar da 297. Questões 3 e 4. E depois já continua mais questões da página seguinte, não é isso? Ok, pessoal? É isso mesmo? Confirmem aí. PL. Páginas 296 a 300. Correção de exercícios e revisão. Que é uma revisão, não deixa de ser, né? Ok? Vamos confirmar, né? Porque assim, a Shirley colocou, bom dia, turma, tudo bem? Vamos lá, ó. A Shirley colocou que só fez as páginas 295 e 296. Isso. Mas a Mariana colocou 296 a 300. Da gramática, né? Eu acho que é gramática. Do PL. Né? Tá aqui, Mariana, ó, 296 a 300. Página 300. Certo? Ok, vamos lá. 297, terceira questão. Releia a fala do menino do segundo quadrinho. Essa atividade, nós começamos com as duas primeiras, né? É aquele mesmo quadrinho do Papai Noel e do garotinho. Vamos reler o segundo quadrinho, o que é que ele fala, né? Este é um pônei de brinquedo, de verdade. Esse Papai Noel de mentira está me enrolando de verdade. A Luísa, ela está já colocando aqui que tem um pouco de dúvida de achar o adjunto adnominal. Certo, Luísa. Nós vamos trabalhar isso, viu? Vamos ver se por meio das questões essa dúvida vai sendo sanada, certo? Porque as questões são voltadas para os adjuntos adnominais. Interpretação
e adjuntos adnominais, certo? Já relemos a fala. Esse Papai Noel de mentira está me enrolando de verdade. E tem a: como o menino avalia a reflexão feita pelo Papai Noel? Ele avalia como uma enrolação por parte do Papai Noel, né? Ok? Como uma enrolação. Ou enganação, né? Ok, tranquilo. B. Entre as expressões em destaque na oração, qual modifica um substantivo e, portanto, tem a função de adjunto adnominal? Qual substantivo a expressão modifica? E aí, essa questão visa diretamente o conteúdo de adjunto adnominal. Quero ver se vocês responderam corretamente. Entre as expressões em destaque, que é de mentira e de verdade, qual modifica um substantivo e, portanto, tem a função de adjunto adnominal? Certo? Como vocês já sabem, o adjunto adnominal ele vai se referir ao nome, não é? Ao substantivo. Certo, gente? Vai se referir ao nome, ao substantivo. Qual substantivo a expressão modifica? Estão colocando aqui de mentira, Papai Noel, papai. De mentira. A expressão é de mentira, né? De mentira. A expressão que modifica qual substantivo? Quem é que é de mentira? Esse Papai Noel de mentira, né? O Papai Noel. Papai Noel de mentira. Então, o substantivo aí próprio, né? É Papai Noel. De mentira, modifica o sentido desse Papai Noel. Luísa, está acompanhando? Pronto, a Mariana está respondendo, Fernanda, Papai Noel. A Fernanda está colocando aqui: tia, aparentemente a gente só fez até a 298. A senhora pode dizer que dia foi passado 299? Isso, é verdade. 300, ou vai ser a de hoje? É verdade, foi até a 298 mesmo. Então essa vai ser, a 300 vai ser a de hoje, né? Vai ser um acréscimo, né? A gente sabe que são muitas questões. Se não dá tempo nessa aula, nós temos a outra, essa semana inteira para finalizar, certo? Porque aí a Miriam, eu olhei na agenda e as páginas 299 e 300 não foram passadas. Isso, não foram mesmo não, viu, Lilian? Não se preocupe. Foi até a 298 mesmo, foi tarefa de casa. 297 e 298. Ela está complementando, né? Uhum. Não é isso, Bruno? Isso. Mas eu estou na 297 e vou até a 298, que foi a tarefa de casa. Concluído isso, nós faremos as demais. Que questão é essa que você está resolvendo? A terceira? Terceira da 297. Pronto, Sofia. Terceira da 297. Pronto, Papai Noel, né? Pessoal, por que que... Ah, não. O item C já vai fazer a pergunta que eu ia fazer. Então, vamos lá. C. Qual é o termo da oração que a outra expressão modifica? Qual é a classificação morfológica desse termo? Discuta com os colegas e o professor e deduza. Tendo em vista o termo que a expressão modifica, qual é a função sintática dele? A expressão de verdade, não tem essa locução nessa oração? Essa de verdade, ela modifica que termo da oração? De verdade. Esse Papai Noel de mentira está me enrolando de verdade. De verdade, modifica qual termo?
de verdade modifica qual termo na oração? Não é o Papai Noel, certo? Não é. Qual é o termo que ele se associa, se refere? De verdade. Modifica que termo, pessoal? É muito importante essa identificação. Muito importante. Enrolando. Mariana, Isso. Fernanda. Enrolando. Luiz Heitor, Sara. Pedro. O Pedro colocou de mentira. De mentira. Não, Pedro, a gente está falando agora da outra expressão, de verdade. Certo? De verdade modifica essa expressão aqui, enrolando. Aí qual é a segunda pergunta? Qual é a classificação morfológica desse termo? Segunda pergunta, qual é a classificação morfológica desse termo? Enrolando. É que tipo de palavra? Na morfologia. É um verbo, né? Então, eu vou responder que a classificação morfológica é verbo. A terceira pergunta do item C. Tendo em vista o termo que a expressão modifica, qual é a função sintática dela? A expressão de verdade, qual é Verbo. Isso, verbo. Muito bem. Enrolando é um verbo. Enrolar, verbo. Quem respondeu? Fernanda, Álvaro, Ana Júlia. Ótimo, excelente. Aí a Mariana colocou adjunto adnominal. A Fernanda já colocou adjunto adverbial. Por que, Fernanda, adjunto adverbial? Eu sei que você sabe. Por que o adjunto adverbial? Porque o adjunto adnominal, ele vai modificar quem? O nome. E vocês acabaram de me dizer que enrolando é um verbo, então não pode ser adjunto adnominal. Quem é que modifica os adjuntos, os verbos? Advérbios. Mas qual é a função sintática dos advérbios? Adjunto adverbial. Então é a terceira resposta do item C. Adjunto adverbial é a função sintática da expressão de verdade. Certo? Adjunto adverbial. Certo, turma? Deu para entender por que que de verdade e de mentira são funções sintáticas diferentes? Deu para entender? A Ana Júlia colocou adjunto adverbial modifica o verbo. Isso. Isso, Ana. Ele modifica o verbo enrolando. Exatamente. Vou colocar essas duas expressões para destacar para vocês. Pronto. De mentira, de verdade. Não estava dando para ver aqui, não? De mentira, essa expressão de mentira, essa locução adjetiva de mentira, muda o sentido, modifica o sentido de quem? De um nome. Quem é esse nome? Bruno Luiz Heitor colocou adjunto igual vem de advérbio. Adjunto vem de advérbio? Igual, né? Adjunto igual vem de advérbio. Adjunto adverbial, né? Adverbial que modifica e vem do advérbio. Adjunto adverbial vem do advérbio. É isso que você quis dizer, né? De mentira se refere ao nome, o mesmo que substantivo. Adverbial. E quando for nome, modificar o nome, um substantivo vai ser adjunto adnominal. Lembre-se daquela
daquela primeira anotação que eu fiz de adjunto, né? Eu fiz a segmentação da palavra. Adjunto, junto do nome. Vem junto do nome para modificar, para especificar, para caracterizar o nome, que é o substantivo. São os substantivos, certo? A classe dos nomes é a classe dos substantivos. Está certo? Ficou claro isso? Vamos à quarta questão. Da 297. No item C, ele pergunta a classificação morfológica e sintática. Quais são? Isso, a classificação morfológica é verbo e a sintática é adjunto adverbial, certo? Sempre que falar de morfológica, morfologia, você vai lembrar daquelas 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, preposição, conjunção, interjeição, numeral, certo? Acho que eu falei todas. Artigo. Oi? Vamos lá, quarta questão, tá? Leia uma sinopse do filme Homem de Ferro 2. O mundo já sabe que o inventor bilionário Tony Stark é o super-herói blindado Homem de Ferro, sofrendo pressão do governo, da mídia e do público para compartilhar sua tecnologia com as Forças Armadas. Ô, Bruna, vai cair adjunto adverbial na prova? Não, não vai. Apenas aqueles assuntos que estão no roteiro, né? Interpretação, compreensão textual, uso do mal com U, mal com L, mas e mais e adjunto adnominal, certo? Adverbial não vai cair. Nesta prova, não. Pronto, pessoal. Vocês já devem ter lido esse textozinho, né? Que fala do Homem de Ferro 2. Aí, o que a questão pede? Ser mais objetiva, né? Nos termos destacados no texto, identifique os adjuntos adnominais. Atenção, você deve, antes, identificar mentalmente o núcleo dos termos, tá? Nós vamos trabalhar com essas palavras que estão destacadas. Pronto, nessas palavras que estão destacadas, nós vamos identificar os adjuntos adnominais, certo? E, por consequência, nós identificaremos o núcleo. Por quê? Porque é em torno do núcleo que os adjuntos adnominais vão aparecer. Os adjuntos sempre vão estar em torno do núcleo, tanto do sujeito, ou do núcleo do predicado, ou do núcleo do objeto direto, ou do objeto indireto, certo? Vamos lá. Mundo, o mundo, certo? Qual é o adjunto adnominal que o acompanha? O artigo O. Inventor, quais são os adjuntos adnominais que o acompanham? Eu estou falando inventor porque inventor é o núcleo, certo? Quem é que acompanha inventor? O artigo O e o adjetivo bilionário. O bilionário. Isso. Vou colocar entre parênteses o núcleo, tá? E ao lado o adjunto adnominal. Ok? Inventor, aparece o quê? O artigo. Aí quem é o núcleo? O inventor. Próximo adjunto, bilionário. Tá dando para acompanhar assim? Super-herói blindado. O super-herói blindado. Quem é o núcleo? Super-herói. Quem é que acompanha? O artigo.
Essa questão, muito boa. As Forças Armadas. Quem é o núcleo? Forças. Aí eu vou colocar como adjunto o artigo as. E o adjetivo armadas. Armadura é o próximo núcleo, né? Aí eu coloco do Homem de Ferro 2. Tá dando para entender como está sendo feita a correção dessa quarta questão? O núcleo está entre parênteses e os adjuntos adnominais estão ao redor desse núcleo, certo? O último, forças, né? Que são novas, poderosas. Pronto, pessoal. Quarta questão concluída. Alguma dúvida? Conversa na aula de revisão. Como assim? Adjunto adnominal, gente, não é um assunto que você assimila prontamente, certo? É que nem aquele assunto de transitividade verbal. Transitivo direto, indireto, certo? Intransitivo, né? A gente precisou falar bastante, reforçar bastante o conteúdo, com muitos exercícios, né? Para que a maioria conseguisse, de fato, compreender. Eu sei que já tem alunos que já estão dominando 100% esse conteúdo. Já estão muito à frente, já fizeram todas as questões, tá? Que estão muito bem preparados. Mas, nós estamos em um grupo de pessoas grande e cada um tem um tempo de aprendizado diferente, não é? Isso é totalmente normal. Então, vamos voltar a atenção, certo? Eu destaquei todos os núcleos e os adjuntos adnominais são aqueles que estão vizinhos ao nome. Tia, explica de novo o adjunto adnominal. Eu tentando entender, mas não consigo. Estou tentando entender, mas não consigo. Quem é? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira. Lucas, o adjunto adnominal é aquele termo, são aquelas palavras que vão modificar o sentido de um substantivo, de um nome. Certo? Não sei se você estava aqui na primeira aula de adjuntos adnominais, mas nesta primeira aula eu falei que o adjunto ele sempre vem junto de quem? Do nome. E quem são a classe dos nomes na língua portuguesa? Substantivos, certo? Aí você vai observar o quê? Quais são as classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal? Artigo, adjetivo, pronome, locução adjetiva e numeral. 5 classes gramaticais que podem funcionar como adjunto. Todas essas classes que eu falei, essas 5, elas vão modificar o substantivo. Ela tem a função de modificar o substantivo, ela tem esse poder de modificar o substantivo, certo? Observe aqui, ó, aí nesse textozinho da questão 4, fala o mundo, o inventor bilionário. Você precisa selecionar o núcleo da expressão, certo? O núcleo da expressão é a parte mais importante. Eu coloquei todos os núcleos destacados entre parênteses para você observar bem. O que está vizinho ao núcleo, ao lado dos núcleos, são os adjuntos adnominais. Quem é que está ao lado de mundo? O artigo o,
Inventor, artigo o adjetivo bilionário. Super-herói, o artigo o adjetivo blindado, certo? São essas palavras que vão modificar, especificar, caracterizar ou determinar o núcleo, que são os nomes, os substantivos, certo? Lucas, eu recomendo também que você refaça os exercícios, leia a teoria, certo? Ou então, não sei se você fez a anotação da primeira aula, porque ela está bem explicativa, ou rever mesmo essa aula, para você pegar o conceito que não é difícil, mas é preciso a prática para que você se sinta seguro de acertar questões sobre adjuntos adnominais, assim como todas as outras questões de gramática, né? De gramática, sim, mas um pouco mais distante do texto. A Clara pediu novamente o adjunto adverbial, por favor. Adjunto adverbial, claro, adjunto adverbial não vai ser cobrado na nossa avaliação. Nós ainda iremos estudar com profundidade ele, certo? Mas, basicamente, o adjunto adnominal é aquela palavra ou expressão que modifica o verbo, outro advérbio ou um adjetivo, certo? Vamos deixar o adjunto adverbial um pouquinho para lá, para não confundir com o adnominal, que é o nosso foco aqui, certo? Neste momento, são os adjuntos adnominais, certo? Lucas, melhorou um pouquinho, deu para entender melhor. Lucas Ferreira, né? Vamos às questões da página 297 e 298. Leia este cartoon de Adão e tu rasgarai. Olha que interessante. A infância do homem invisível. Aí vocês observam aí a figura de um pirulito, né? A adolescência do homem invisível. Aí tem um celular, um boné e um skate. A maioridade do homem invisível, uma mala e uma gravata. A velhice do homem invisível, óculos e uma bengala. Certo? Primeira questão, 298 agora. Página 298. Tá tranquilo, pessoal? Vamos lá. Fizeram, né? Primeira questão da 298. Observe as expressões que aparecem no alto de cada um dos quadros que compõem o cartoon da página anterior. O que cada uma delas identifica? Fácil, né? O que cada uma das expressões dessas legendas identificam? As fases da vida desse homem invisível, né? As fases da vida. Ok, segunda questão. Observe as palavras que compõem cada expressão. Qual é o núcleo de cada uma das expressões? Qual é o núcleo de cada uma das expressões? Vocês vão fazer aquilo que eu fiz aqui na quarta questão. Identificar o núcleo de cada uma das legendas que aparecem no cartoon. Vamos lá? Na sequência. Quais são? Me digam aí os núcleos. Do quadrinho 1, qual é o núcleo? Quando eu falo assim, a infância do homem invisível. Qual é o núcleo do primeiro quadrinho? Professora, sempre o artigo
que vem antes do núcleo do sujeito vai ser adjunto adnominal? Sim. E aí, pessoal, qual é o primeiro núcleo do primeiro quadrinho do cartoon? Alguém já respondeu? Infância. Segundo, quando você responde o primeiro, você já sabe imediatamente quais são os outros. Primeiro, infância, depois... adolescência, né? Segue a sequência das fases da vida. Adolescência, maioridade... e velhice. Pronto, identificamos todos os núcleos do cartoon, de cada uma dessas segmentações. Ok, o item B. Qual é a função sintática dos artigos, da locução adjetiva e do adjetivo que acompanham o núcleo de cada expressão? Qual é a função sintática de cada uma dos artigos, da locução e do adjetivo que acompanham o núcleo de cada uma dessas expressões? Qual a função sintática? Tá fácil, né? Qual? Item B. Qual a função sintática dos artigos, das locuções adjetivas e do adjetivo que acompanham esses núcleos do item A? Qual a função sintática? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. A segunda questão, a Mariana Bittencourt colocou primeira infância, segunda adolescência, terceira maioridade, quarta velhice. Isso mesmo, viu, Gina, o núcleo infância, ou a infância? Infância. Gina, o núcleo é somente uma palavra, infância, certo? A não ser que, se o sujeito for composto, o meu núcleo vai ter duas palavras, mas não é o caso, certo? Você vai considerar apenas uma infância. O artigo vai ser o quê? O adjunto adnominal, certo? O núcleo é apenas infância mesmo. Tudo bem? Tranquilo, né? Terceira. Observe a imagem que se vê em cada quadro. O Davi fez uma pergunta. Por que o núcleo não é homem visível? A infância do... Esse complemento do homem invisível eu poderia substituir por qualquer outro elemento. A infância da Mariana, a infância do super-herói, a infância da professora. Entendem? É um termo acessório que eu posso modificar. Então, o núcleo, a infância, eu não posso mudá-lo, certo? Poderia trocar por adolescência, maioridade ou velhice, mas o foco é a infância de alguém. Pode ser do homem invisível, do super-herói, da professora, da menina, do garoto, etc. Deu para entender isso? A infância de alguém é o foco da informação aqui. É o foco da oração. A infância de alguém. Agora, quem vai ser esse alguém? Eu que vou determinar. O autor que vai determinar. A questão que vai determinar. Nesse caso, o autor do cartoon determinou como o homem invisível. Tudo aqui se relaciona à vida, às fases da vida desse homem invisível. A infância dele, a adolescência dele, a maioridade dele e a velhice dele. Certo? Deu para entender agora? Cuidado para não confundir os núcleos mesmo. Quem é núcleo e quem não é. É muito importante você saber identificar quem é o núcleo. Quando você identifica o núcleo, o que resta são os adjuntos adnominais. Fica tudo mais fácil. É como nós fizemos aqui nessa quarta questão. Por isso que eu achei
ela tão importante? Porque ela vai te dar aquela estratégia mais rápida para você identificar os adjuntos adnominais. Identifique o núcleo, mentalmente mesmo. Aí o que está à volta, na vizinhança, né, acompanhando, são os adjuntos. Fica muito fácil quando você tem a noção de núcleo. Se você sabe identificar os núcleos, você vai identificar com muito mais facilidade os adjuntos adnominais, certo? Então, identifique o núcleo das expressões, das orações. Pode ser tanto no sujeito ou na parte do predicado, certo? Vamos continuar com as questões. Dá para ver, né, desse lado aqui? Ou não? Certo, Davi. Vamos ver já já. Observe a imagem que se vê em cada quadro. Ah, ela tem relação com o núcleo da expressão verbal? Sim, tem. Total, né? Total relação. B. Qual é a relação entre a linguagem verbal e a linguagem visual em cada quadro? Qual é a relação entre a imagem verbal e a imagem visual de cada quadro? Qual é a relação que existe? As imagens escolhidas, selecionadas, representam cada fase da vida. O pirulito representando a infância, o skate e o boné e o celular representando a adolescência, né? Então, poderia ser assim, cada imagem representa a sua respectiva fase da vida. Os dois mostram um homem invisível, que cada imagem representa fases da vida. Isso. Cada imagem representa uma fase da vida. Adereços que geralmente fazem parte dessas fases. Certo, muito bem, exatamente. Correta essa resposta aí também. Show, viu, turma? Pronto. Item C. As imagens reproduzem de maneira fiel a totalidade da vida humana nas diferentes etapas da vida ou apresentam apenas uma parte delas? O que vocês acham? As imagens reproduzem de maneira fiel a totalidade da vida humana nas diferentes etapas da vida ou apresentam apenas uma parte delas? O que vocês acham? Superficialmente, totalidade. Vocês acham que representa a totalidade de cada fase dessa? Ou apresenta apenas uma parte de cada fase da vida? Vocês acham que a infância ela é resumida a pirulito? A adolescência é resumida a apenas uma parte. Apenas uma parte, né? Totalidade. Não, totalidade não, apenas uma parte, certo? É só você pensar assim, a vida adulta, né, que ele traz aqui como a maioridade do homem invisível. Não se resume apenas à gravata e à mala, ao trabalho. Não se resume apenas a isso, né? Existem vários outros fatores, várias outras situações que também estão presentes, tanto na infância, na adolescência, na fase adulta, na velhice. Né? Até porque nem todos, por exemplo, nem todos os velhinhos vão usar óculos e bengala, por exemplo, que ele usou para representar. Nem todos vão usar, né?
Então não pode ser a totalidade, não pode servir para todos, é só uma maneira de representar uma fase da vida. Mas, certo? Apresenta apenas uma parte delas. Pronto. Quarta questão. A invisibilidade pode ser uma característica de um herói que lhe permite, muitas vezes, realizar grandes feitos em nome da honra e da justiça. Ela pode também caracterizar o cidadão comum, que leva a vida sem chamar a atenção, passando despercebido. Na representação feita no cartoon, o fato de ser invisível traz algum benefício para a vida desse homem? O fato dele ser invisível traz algum benefício para ele, para a vida dele? Sim ou não? Justifique. O item A. Sim ou não? Faz alguma diferença? O fato dele ser invisível é alguma vantagem para ele? É vantajoso esse homem? Nesse contexto aí, ser invisível? Não. Não. Por quê? Não, pois ele tem uma vida, o quê? Uma existência comum. Não tem nada de mais na vida dele, né? É uma vivência limitada. Não é uma vantagem ser invisível, pois as vantagens seriam as básicas, tipo roubar algo e ninguém saber. Como assim? Eu acho que está comentando aqui sobre nada a ver com a aula. Não, pois ele tem uma existência comum. A invisibilidade desse homem invisível, ela não é positiva. Ela não é uma vantagem, como é uma vantagem para um super-herói, por exemplo, para ele resolver, descobrir algum problema. Não, não é uma vantagem. Essa invisibilidade dele é que ele tem uma vida comum, a mesma do que várias outras pessoas. A vida dele não tem um destaque, algo que faça que ele brilhe, assim, né, metaforicamente. Não, pois ele tem uma existência comum. Comum, limitada. Isso não é positivo. Essa invisibilidade, ela é negativa, que nós estamos trabalhando aqui, certo? Essa é a questão, a quarta questão do PA, né? Do PL. Do PL, sim. E última, tá? Para finalizar esta aula, o item B. O homem invisível, conforme é representado no cartoon, está mais próximo de ser um herói ou de ser um cidadão comum? Acabei de comentar, né? Está mais próxima de ser um cidadão comum, uma vida comum. Cidadão comum. Ok, gente? É muito importante também essas questões de interpretação para que a gente possa refletir sobre os textos que nós estamos lendo, né? Sobre as mensagens. São inúmeras as mensagens que um cartoon traz, que um poema traz, certo? Isso também é uma revisão de interpretação, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Na nossa segunda aula, para continuar a correção e continuar revisando esse conteúdo tão importante para todos nós, certo? Até já!